Estamos começando mais um The Leoncast, uma salva de palma para o nosso convidado de hoje, alguém que dispensa comentários, mas eu vou fazer, obviamente, a apresentação dele. Prepare papel e caneta para você não esquecer, porque é alguém realmente muito capacitado. Deus tem proporcionado isso a ele. Agora, antes que você conheça o nosso convidado, se está aqui pela primeira vez, não é um inscrito no nosso canal, já aproveita, te inscreve aí, aciona o sininho para não perder nem uma postagem nossa aqui, tá bom? E deixa aquele comentário, aquela sugestão. Então seja muito bem-vindo você que já está aí no nosso The Leoncast. E agora vou virar a câmera para você conhecer o nosso convidado de hoje. Mas antes de mostrar, de virar a câmera para ele é licenciado, ou seja, tem licenciatura em psicologia clínica, especialização em missiologia em campos transculturais, graduado em teologia, pós-graduado em plantio e revitalização de igreja, missiológico, ou seja, formado em missiologia, pesquisador no campo da etnografia, emissão e também é escritor. Seja muito bem-vindo, pastor Pedro Campingana. Olá, saudações a todos, todos os nossos seguidores, os seguidores desse canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e podermos ter esse momento de qualidade e colocarmos aí o bate-papo, né? Então é um grande prazer. Pode ter certeza, pastor Pedro, que a alegria é nossa de poder estar lhe recebendo aqui nos nossos estúdios para podermos bater esse papo, conversarmos um pouco. Penso que temos muito em compartilhar informações, porque já deu para perceber que o senhor vem de um outro continente, né? Vem de outro continente, traz toda uma bagagem aí cultural, e agora chegou aqui uma outra cultura, porque o que a sociologia, né, afirma, né, que somos produto do meio. É impossível vivermos num lugar e não absorver a cultura desse lugar. Mas deu para ver que o senhor é pastor, né? Mas o senhor foi ungido pastor lá no seu país de origem. Afinal, qual é o seu país de origem? Eu sou de Angola. Angolano. Sou de Angola, sou angolano. Angola é um país africano que fica na zona austral, ao sul do continente, ali ladeado então pelos dois Congos a norte. A leste nós vamos ter aí a Zâmbia, Zimbábue, nós teremos também a Namíbia a sul, e então a oeste nós temos aí o Oceano Atlântico. Então se você ficar digamos nas praias de Angola e olhar para frente, então você vai diretamente para a Bahia, Brasil. Então, você pega um barco aí na Bahia, você consegue chegar até Angola. Que é o seu país. Exatamente. Você falou praias de Angola. De fato. Como são as praias lá? Fiquei curioso. São muito lindas. É mesmo? Muito lindas. Angola tem várias praias. Toda a zona oeste do país, tanto de um extremo ao outro, é banhado pelo Oceano Atlântico. Angola é banhado pelo Oceano Atlântico. Só para teres a noção, os africanos que vinham para o Brasil, na época da escravatura, eles saíam do mar de Angola diretamente para o Brasil. Então,
temos lindíssimas praias. Lindíssimas praias. Já foi nas praias daqui, já do Brasil, em algum? Aqui ainda não. Não. Aqui ainda não. Espero ter o privilégio de visitar uma das praias do Brasil. Sei também que o Brasil tem lindíssimas praias e ainda não tive o privilégio de visitar nenhuma delas, porque estou em Londrina. Londrina não é uma cidade marítima. Então, quando o senhor permitir, nós poderemos conhecer. Vamos logo combinar aqui de visitarmos uma dessas praias. Eu sou de um estado, Pedro, eu não sou paranaense, sou de um estado onde tem muitas praias também. Rio de Janeiro? Não. Na verdade, eu coloquei no plural, mas na verdade não são muitas. Temos o cartão postal, né, que é Salinas, sou paraense. Salinas, tem uma praia muito legal lá, e tem as praias de água doce, o que não é muito comum. Mas lá no Pará tem umas praias muito bacanas de água doce. Quem tá vendo a gente aí, que é um endereço, né, turístico, o Pará é um bom lugar e as suas praias lá são bem convidativas. Mas o senhor foi consagrado a pastor lá em Angola. Certo. Fui ordenado, neste caso. Ordenado a pastor lá em Angola. De facto, sou uma pessoa com um chamado, digamos, evangelística, apostólica, né? Muito ligado à questão da evangelização e das missões. Mas, então, eu fui ordenado na igreja pastor. Eu estive durante os últimos 4 anos liderando uma igreja, uma congregação, em minha cidade, Luanda, que é a capital da Angola. E estamos aqui. Viemos ao Brasil para podermos, então, estudarmos mais um pouquinho, aprendermos mais um pouquinho, para depois voltarmos ao nosso país e servirmos o reino de Deus, servirmos a nação, as pessoas com excelência que se requer. Então a sua vinda para cá foi uma vinda com o objetivo, não foi uma vinda para ficar, não veio morar aqui, você veio para adquirir mais conhecimentos, até porque Londrina é um polo estudantil, né? Uma cidade universitária, né? Tem muita gente do mundo todo aqui que vem com esse objetivo. Mas antes de vir, você falou sobre ter sido ordenado a pastor em Angola, e eu sempre tive muita curiosidade de saber como é o evangelho em Angola, o trabalho em Angola, porque sempre que a gente se depara com um pastor de Angola, um evangelista, um obreiro, a gente tem sempre uma percepção muito positiva relacionado à instrução, relacionado ao foco da pessoa. Você mesmo, uma pessoa toda serena, toda polida, né? E me veio essa curiosidade. Como é o trabalho em Angola, a obra em Angola? Como é feita, assim, dentro, obviamente, da sua percepção? É como em tudo, né? Como em todo lugar. Porém, Angola tem cerca de 500 anos. São 5 séculos de cristianismo católico e caminhando para o 3º século de cristianismo protestante, né? Os primeiros missionários protestantes entraram no território angolano a partir dos anos 1800. Ok, 1800. Primeiro grupo de missionários batistas que entraram pelo norte, né? E depois tem um outro grupo que entra pelo centro e o centro-sul da Angola, e os congregacionais, e depois os que entram, então, os que entram também no norte, mas concretamente a província do Bengo e Luanda, são os metodistas, né? Então, são 5 séculos de cristianismo católico e caminhando para o 3º século de cristianismo evangélico. O evangelho lá digamos, o evangelho está estabelecido, é um país cristão na sua maioria,
né? Tanto católicos como evangélicos, mas ainda também é um país que tem necessidades, como em qualquer outro país, necessidades de evangelização, principalmente em zonas mais rurais, em zonas mais periféricas, né? O cristianismo se concentrou maioritariamente nos centros urbanos. Então nós temos ainda algumas zonas, alguns lugares do país onde o evangelho ainda é de certa forma fraco, né? De certa forma fraco, e outros lugares que é de facto inexistentes. Então há um trabalho grande, há uma convocação grande que Deus faz para a igreja angolana, nos últimos tempos, no sentido de se olhar para esses lugares que se encontram à míngua, que precisam, de facto, de conhecerem o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, pela sua fala, você era envolvido lá com a parte de evangelização, com a parte de missiologia. Vi que uma das suas formações é a parte de missiologia, né? Certo. Você era envolvido diretamente. Certo. Pela graça de Deus, nós temos tido o privilégio de, nos últimos 16 anos, de caminhar nessa convocação divina, que é de estender a sua glória, o seu reino, a todos os cantos da terra. E no nosso contexto de Angola, então nós temos, pela graça de Deus, trabalhado e no sentido de levar o evangelho àqueles lugares difíceis de se chegar, né? Aqueles lugares onde as pessoas, normalmente as grandes igrejas, desviam seus olhares. E eu trabalho com uma agência missionária, a Hora de Profetizar, do qual sou presidente e fundador, e nós temos feito um trabalho de missões transculturais nos lugares recônditos da nossa imensa Angola. Então, há muitas necessidades, de facto, espirituais, muitas necessidades do Evangelho, mas Deus tem feito um grande trabalho levantando homens e mulheres simples, com amor ao reino de Deus, que têm evitado esforço para que o reino de Deus se estenda até esses lugares. Rapaz, que você tem quantos anos? Eu estou com 32, faço 33 em agosto. 32 anos, 33. E Deus te deu uma ferramenta, né? Sim. Um arado, né? Aquele que lança a mão do arado, né? Deus lhe deu um arado voltado para essa parte. E na realidade, Pedro, a gente até teve um dedinho de prosa ali, eu falei sobre servir, e na realidade não tem uma outra comissão que a igreja possa dizer, não, essa daqui é meu propósito existencial, a não ser levar o reino. Não existe uma outra comissão. Nós, enquanto indivíduos, né, podemos ter propósitos menores, mas dentro desse nosso propósito posso dizer que um propósito pessoal, está o propósito do corpo místico da igreja, que é o propósito justamente de levar o reino avante. Tem uma passagem, Pedro, inclusive eu te vi pregando sobre ela, que é quando Jesus perguntou, né, que diz o homem quem sou, né? Certo. Quem diz o homem que sou eu, né? Aí os discípulos começaram, olha, você é um dos profetas, você é Jeremias, você é Elias, e foram citando ali um dos profetas. Ou seja, o discernimento dele estava equivocado, né? Como é que você entende essa passagem? Olha, de facto, esse texto encontra-se lá em Mateus 16, onde Jesus chama os seus discípulos, porque Jesus estava numa fase, num momento de popularidade, de uma fama extrema. Em todos os lugares ouvia-se falar de Jesus, era
o pregador de todos os congressos, de todas as conferências, né? E João Batista havia morrido. Se nós lermos antes, vamos ver capítulos antes que João Batista havia sido assassinado. E João Batista era o profeta do povo. Era o profeta do povo, e o povo via em João Batista uma esperança de libertação de Israel do domínio romano. Sim. Só que João Batista agora, ele é assassinado, está morto. E então parece que as esperanças do povo se perdem. As esperanças do povo se perdem. Por outro lado, Jesus, o povo olha para Jesus como se fosse, não, esse é o cara. Não temos João Batista, mas nós temos esse. E esse é até mais terrível. Né? E é nesse contexto, e todo mundo conhecia Jesus, em todos os cantos ouvia-se falar de Jesus, mas Jesus percebe, entendo eu, que as pessoas não haviam entendido de facto qual era a sua missão, quem ele de facto era. E ele pergunta para os discípulos o que as pessoas estão a dizer sobre mim. Eles vão dar aquelas respostas, né? Uns dizem que João Batista, Jeremias, ou Elias, ou qualquer um dos profetas. E Jesus olha para a resposta que os discípulos dão para ele e pergunta, tudo bem, mas o que vocês dizem? Isso é o que as pessoas estão a dizer sobre mim. Mas vocês dizem o quê? Vocês são meus companheiros, vocês caminham comigo, vocês têm visto aquilo que tem acontecido no meu ministério. Quem vocês acham que eu sou? E, uau, nessa questão, Pedro, ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus viu que Pedro havia entendido de facto quem ele era. E ali Jesus faz uma declaração poderosíssima, das mais importantes declarações que nós vamos encontrar no Novo Testamento, e se não na Bíblia mesmo, que é a declaração da fundação da igreja. Ele diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro e vou edificar minha pedra vou edificar minha igreja sobre esta pedra. Pedro quer dizer fragmento de pedra, pedrinha. Exatamente. E nesse texto nós encontramos duas pedras. Primeira pedra aqui é Pedro, mas ele diz que eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra. Qual é a pedra que Jesus estava se referindo, na qual ele edificaria a sua igreja? Ele próprio, né? Ele próprio. Ou seja, é a declaração que Pedro faz de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz, não, este é o fundamento. Então a minha igreja vou construir sobre este fundamento. Qual é o fundamento? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja de Jesus, ela está enraizada neste fundamento. Qualquer igreja, qualquer denominação que não tenha esse elemento como fundamento, esta não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe que eu uma vez, eu lendo esse texto, me veio uma pergunta. Peraí, por que Jesus escolheu as redondezas de Cesareia de Filipe para fazer essa declaração? Ele poderia fazer em todos os lugares. Por que ele não escolheu quando multiplicou pães e peixes? Aí depois daquela multiplicação caberia ele dizer, eu edificarei a minha igreja. Ou quando ele expulsou o demônio do Gadareno, ele poderia ter falado, seria impactante, eu edificaria a minha igreja. Ou diversos momentos ele poderia ter dito, quando acalmou a tempestade, eu edificaria a minha igreja. Mas não, ele escolhe um momento que não houve milagres, ele escolhe um momento que não houve sinais para falar, eu edificaria a minha igreja. Só que ele escolheu as cercanias ou as redondezas de Cesareia de Filipe.
Estudando esse texto, sabe o que eu percebi, Pedro? Não. Quem era Cesareia de Filipe? Era uma cidade romana. Mas aonde essa cidade romana, ou seja, estrutura romana, casa romana, cultura romana, povo, na sua grande maioria, o povo que dominava era romano, os dominados eram os hebreus, né? Era os israelitas, os judeus, mas quem dominava sobre eram os romanos. Ou seja, era uma cidade romana. Só que tinha um problema com a cidade. Ela não estava no território romano. Ou seja, ela não estava no país de Roma, ela estava no território de Israel, uma cidade romana em um território diferente. Aí eu fiquei, o que isso quer dizer? Quem inventou a igreja não foi Jesus. Quem inventou a igreja foi Roma, a partir dos escritos da Grécia, dos gregos. O modelo de governo que Roma exerceu foi o modelo que os gregos criaram. A mentalidade romana é uma mentalidade grega. Então, essa mentalidade de grega, de conquista, era: não destrua a cidade que você se apossar. Conquiste-a. Ou seja, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Fugiu a palavra agora. Vá lá, não destrua todo mundo, mas leve a sua cultura para o lugar, leve o seu modo de vida para o lugar e mude a cultura deles. Diferente da Babilônia, que ia lá, destruía todo mundo, pegava o povo e levava para o país dele. Roma aprendeu com os gregos diferente. Em vez de a gente destruir, a gente vai lá, fugiu a palavra agora, coloniza. Coloniza. E como era que Roma colonizava? Através da eclésia, através da igreja. Era como Roma colonizava. Que era a eclésia? Era cidadãos romanos que recebiam de Roma uma autorização, uma autoridade, né? Que tinha da parte de Roma a guarnição, ou seja, centuriões iam para poder fazer a proteção, e aqueles cidadãos iam para uma cidade e estabeleciam moradia ali. E colocava de forma impositiva a sua cultura, seu modo de vida, ia mudando tudo. Era uma mudança de dentro para fora. E se você chega... Aí eu digo, rapaz, que coisa interessante, porque Jesus chegou numa cidade, Cesareia de Filipe, que sofreu essa mudança a partir da presença de uma igreja lá, ou seja, da eclésia de Roma. E qualquer eclésia, ela só pode ser ligada a um rei. Não pode ser ligada a um profeta. Profeta não tem eclésia, mas reis têm eclésia. Porque a eclésia é como se fosse o Senado. Ou seja, é uma extensão da mentalidade do rei. A eclésia vai viver de acordo com o seu país de origem, mas num país diferente. Aí eu digo, rapaz, então foi por isso que Jesus escolheu Cesareia de Filipe, que era o exemplo do poder de uma eclésia. A eclésia de Roma chegou ali e mudou a cidade. Tanto é que ela passou a ser de Filipe. Cesareia de Filipe. Então, era como Jesus estivesse dizendo, olha, a minha eclésia vai ter um poder não semelhante a esse, mas muito maior, um poder de transformação, de impacto. Onde ela chegar, ela tem o exército do reino ao seu dispor, anjos, ela tem a cultura do reino, dentro dela o reino de Deus, o Espírito Santo, e ela, onde chegar, será como um fermento na massa, influenciará. Eu digo, rapaz, que coisa interessante, porque se Jesus tivesse aceitado a ideia de que ele era um profeta, ele não podia ter eclésia. Por isso que ele não disse, eu edificarei a eclésia, mas edificarei a minha. Porque a declaração de Pedro, tu és Cristo. Cristo é o quê? Rei ungido. Então ele diz, tu é um rei ungido. Ele diz, eu sou rei, então eu vou edificar minha eclésia. Assim como Roma tem, o imperador tem a eclésia dele. E é muito interessante, falando de eclésia, o senhor tem uma eclésia, ou melhor, o senhor fazendo parte da igreja, tem um trabalho, eu quero voltar nisso, Pedro. Você falou que fundou um trabalho de missiologia lá no seu país.
E como funciona, visto que você está no Brasil hoje, tem uma pessoa lá que tem relacionamento com você direto, que cuida desse trabalho? É certo. Antes eu queria fazer só duas notas continuando nesse texto aqui. Sim. A primeira nota tem que ver com a realidade, o contexto do mundo antigo, né? O Oriente Próximo, né? O Próximo Oriente. Nós vemos que o contexto em que nós nos encontramos aqui, conforme você disse, é um contexto de colonização, né? Sim. Em que um imperador, um império, um rei, ele decide alargar, estender o seu domínio através da colonização. Então Sim. nós temos um imperador, temos apenas um império, um reino, e ele vai ter terras por conquistar. E essas terras que ele vai conquistar, nós chamamos de colônias. Colônias. Só que ao fazer essa conquista, e Miles Monroe ele explica muito bem isso quando fala sobre o reino de Deus, ele estabelece seus princípios, suas próprias culturas para aquela colônia. Isso significa que aquela colônia, a partir daquele momento, passa a ser parte do reino, do império. Então, os judeus, neste caso, eram romanos. Todas as terras que eram conquistadas por Roma eram terras romanas. E na cultura desse contexto, aqueles que não eram ainda colonizados por Roma eram chamados de bárbaros. Então, o que acontece é que César está a estender o seu reino, o seu domínio sobre as outras terras. Sim. E nós nos encontramos num contexto da helenização grega, ou da elevação da cultura grega. Então, os romanos beberam bastante dos gregos. Sim, eles conquistaram o grego, mas não destruíram a biblioteca. Por isso é que o próprio Novo Testamento é escrito na língua grega, porque era a língua intelectual, a língua da cultura que dominava naquela época. Então, e a segunda nota que eu quis fazer aqui nesse texto é a declaração de Pedro, que foi proposital. Eu acho que essa declaração de Pedro foi fundamental para que Jesus fizesse a outra declaração. Então, quando nós nos permitimos ser bocas de Deus, então recai sobre nós a bênção de recebermos da boca de Deus declaração sobre ele e sobre nós. Então Pedro faz a declaração de que Cristo, uma declaração que ninguém havia feito antes. Não obstante os milagres que Jesus fez anteriormente, ninguém havia declarado que ele de fato era o Cristo. E ele não havia feito isso sobre si mesmo. Então ele esperou que os discípulos entendessem essa realidade. E Pedro entendeu. Ele pegou a declaração de Pedro e disse: Pedro, você entendeu. Então deixa eu dizer o seguinte para você. Eu vou edificar a minha igreja. A palavra igreja é eclésia, que significa chamados para fora. Ok? Eu vou edificar a minha igreja sobre este fundamento. Então, quando nós olhamos para a questão, por exemplo, do Antigo Testamento, nós vamos ver que o movimento missionário de Deus é um movimento que nós chamaríamos de missão centrípeta, em que Deus, através de Jerusalém, atrai todos os povos da terra. Jerusalém, o povo de Israel, funciona como um imã, que vai atrair todos os povos da terra até si para adorarem a Deus. Mas Jesus começa aqui a inaugurar, a trazer um conceito diferente da missão, que não é atrair agora os povos, as nações para Jerusalém, mas é pegar sua igreja que nasce em Jerusalém e espalhar Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Aquilo que nós vamos chamar de missões centrífuga, né? Agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo que está a ser enviada para as variadas partes do mundo conhecido na altura e não conhecido também. Sobre o trabalho de missões que nós temos feito, nós temos uma equipe grande
Nós temos uma equipe de irmãos muito competentes e o trabalho continua a ser feito. Temos os missionários que estão em campos, as equipes de apoio aos missionários também continuam a trabalhar, a funcionar na normalidade. E eu tenho dirigido a organização, as reuniões, assim de forma remota, né? De forma remota, nós estamos sempre ligados, reunindo, tratando assuntos relacionados aos campos missionários propriamente. E querendo Deus, se Ele permitir, em agosto nós vamos para lá para visitarmos os campos, darmos os treinamentos para os missionários e para a igreja em geral. Então é dessa feita que nós temos feito o trabalho. Há uma equipe lá, trabalhando, dando os apoios aos missionários em campo, e essa equipe tem reunido comigo regularmente, nós temos reunido de forma remota. Que legal. Qual é a dimensão dessa equipe? Tem as pessoas que ajudam com ofertas, com donativos, para manter a parte dos missionários que estão em campo. E se alguém que está vendo na gente agora, né, e queira, poxa, que trabalho legal, eu quero me tornar como é que é? Amigo da obra? Porque sempre tem esse nome, né? Certo. Aqui a gente sabe que tem Mantenedores. Mantenedores, o Anjo da Esperança, ou seja, todo o trabalho voltado à assistência de pessoas, seja ela espiritual, porque quando se trata de missões, não refere-se tão somente à parte espiritual. Querendo ou não, você assiste as pessoas nas suas demandas naturais. Né? Você assiste as pessoas. Isso aí é um fato. E se alguém quisesse ajudar, como é que faria? A agência missionária, Hora de Profetizar, né? A agência que nós temos estado a trabalhar, né? Ela define a urgência, a maneira como nós entendemos o trabalho missionário. Nós entendemos que o trabalho missionário é um trabalho urgente. E profetizar para nós tem um conceito bíblico que é anunciar o evangelho, né? Então, nós temos três pilares. Nós trabalhamos em 3 pilares fundamentais. Primeiro, tem a conscientização e mobilização missionária. Segundo, nós temos a questão do treinamento ou formação. E, em terceiro lugar, nós temos o pilar do plantio e revitalização da igreja, que é feito através de envio ou comissionamento de missionários. A conscientização e mobilização missionária, por quê? Porque nós entendemos que o grau de envolvimento missionário da igreja é proporcional ao grau de consciência missionária que ela tem sobre o reino de Deus. Sim. Então, nós nos envolvemos no reino de Deus na medida ou na proporção como nós entendemos o reino de Deus. Sim. E nós percebemos que existem muita gente, muitos cristãos, que têm uma consciência missionária pobre mesmo, deturpada. E nós temos feito esse trabalho de conscientizar a igreja de Deus em Angola, conscientizar as pessoas sobre a obra missionária, entender que o trabalho missionário não é o trabalho da igreja, o trabalho missionário não é o trabalho do missionário, não é o trabalho do pastor, não é o trabalho da agência missionária, é o trabalho de Deus. Sim. O Deus que nós adoramos é um Deus missionário. Então, se nós não tivermos esse entendimento, o nosso envolvimento sobre missões ou na obra missionária será um envolvimento muito aquém do esperado. Mas quando nós compreendemos que esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós buscamos, é de fato um Deus missionário, aquilo que nós chamamos de a Missio Dei, então nós percebemos que nós não temos outra escolha. Nós, a Igreja de Jesus, precisamos ser missionários. Então não é que Deus tem uma missão para a sua igreja. Não. Deus tem uma igreja para a missão dele. Ou seja, a missão de Deus precede a igreja. Antes que a igreja fosse fundada, a missão já existia.
E eu vou lhe dar exemplo. Nós, quando vamos para Gênesis, por exemplo, nós vemos com a queda do homem, de Adão e Eva, o próprio Deus sai dos céus. Ele sozinho se comissiona e vai ter com Adão e Eva para restaurar. Sim. Não foi iniciativa de Adão e Eva. Eles não pediram perdão. Deus sozinho saiu dos céus e foi, se comissionou. Quando nós olhamos para o primeiro homicídio que acontece lá, Caim mata o seu irmão Abel, Deus sai do trono e vai até Caim. E Caim dá aquela resposta que nós conhecemos, né? Nós vemos ali, por exemplo, em Gênesis 11, a humanidade a criar a Torre de Babel, né? E o orgulho foi tanto que eles decidiram criar essa torre. E Deus vai confundir o homem, vai criar aí as línguas e eles vão se espalhar pelo mundo. Quando olhamos para essa narrativa bíblica, nós temos a falsa percepção de que Deus está abandonando as nações, está dispersando os povos. Mas no capítulo seguinte, que é o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus saindo dos céus e ir até Abraão, um homem que não conhecia Deus. Deus se faz conhecido em Abraão e diz a Abraão: eu quero abençoar as famílias da terra. E eu vou abençoar essas famílias através de você. No versículo 3 desse Gênesis 12, Deus deixa claro que Ele quer abençoar todos os povos, todas as famílias da terra. Aquelas famílias que no capítulo anterior Deus dispersou pela face da terra. Então, o que você vê a seguir é Abraão se movendo em toda a Mesopotâmia, Abraão se movendo em todo o mundo conhecido naquela época, Egito e todas as terras conhecidas, para tornar o nome de Deus conhecido. Então, quando você percebe isso, você vai entender que não é Abraão quem está se movendo, é Deus que está se movendo através de Abraão. E chega até o ponto de Faraó, o grande Deus naquela época, né, de reconhecer o Deus de Abraão. Então, em todo o Antigo Testamento, o que você vai perceber é Deus desfilando, Deus se mostrando para que a sua glória se estenda a todas as nações. Então, ao olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que, afinal, a Bíblia Sagrada não é a história sobre Abraão, é a história sobre o Deus de Abraão. Não é a história sobre Davi, é a história sobre o Deus de Davi. Não é a história sobre Sansão, é a história do Deus de Sansão. Então, não se trata sobre Israel, mas é sobre o Deus de Israel, que pegou esse povo e fê-los andar em toda a Mesopotâmia, desfilando a sua própria glória. Então, essa é a compreensão correta que nós precisamos ter da missão. Que Deus é o primeiro missionário. É Ele que está em missão, e não nós. Nós somos apenas partícipes da obra que Ele está fazendo. Tu tocou num ponto, Pedro. Você tocou num ponto que eu acredito que compreendo. E por isso eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a missão de Deus? Qual é a obra de Deus? Porque Jesus Cristo, com 12 anos, ele faz uma declaração estupenda. Ele, depois de ter sido esquecido, né, no templo, e depois que os pais deles o encontraram, e ele meio que estava levando uma bronca ali de Maria, né? Aí ele diz: porque vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu vim tratar de assuntos do meu pai? Aí, peraí, que assuntos são esses? Que Jesus está tratando do seu pai. Ou seja, o que foi que Deus deixou inacabado? Que Jesus veio resolver? Ou seja, os assuntos. Logicamente, quando tu pensa assim, tu vem logo na tua cabeça: salvar. Veio resgatar as pessoas. Peraí, mas por quê? Por quê? Então, o assunto não é o salvar. O assunto é muito mais. É muito mais amplo. Então, a minha pergunta seria assim, Pedro: o que Deus está fazendo? Porque só para me justificar a minha pergunta. Jesus falou: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Peraí, tudo bem, Jesus, eu entendo, mas e Deus? O que é que ele está fazendo? Qual é o trabalho de Deus?
Eu tenho certeza que ele não está lá olhando para você para ver tuas dificuldades pontuais e resolvendo teus problemas. Para isso, ele já deixou leis aqui que, se você aplicar essa lei, Deus nem interfere. Não é verdade? Por exemplo, Deus deixou leis nesse mundo. Deus deixou leis nesse mundo. E se nós aplicarmos essa lei, Deus ele nem interfere. Você vai ter resultado como reação à sua ação. Deus não interfere nisso. Então, a prova disso é que ímpios prosperam. Pessoas que não têm Deus na vida prosperam, porque aplicam as leis que trazem o resultado. E Deus não interfere nisso. Aí a minha pergunta, vou voltar na pergunta agora. Sim. O que Deus está fazendo? Qual é o trabalho de Deus? Uau! Eu queria abrir texto bíblico em Isaías capítulo 43. O versículo 7. É interessante o que diz esse versículo. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Sublinha a palavra minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Deus está falando aqui para o povo de Israel num contexto de redenção, de resgate ao povo de Israel. E ele está a dizer que todas as pessoas que ele chamou pelo seu nome, que ele formou, tudo o que ele fez é para a sua glória. Então, tudo que Deus faz, tudo que ele nos convida a fazer, tem um propósito único: a glória dele. Glória quer dizer reputação. Glória quer dizer bom nome. Glória quer dizer fama. Então, e mais tarde o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer aos Coríntios, ele diz que quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça para a honra e para a glória de Deus. Jesus disse que eu estava a fazer o trabalho do meu Pai. Ele, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz ao Pai: glorifica-me com a glória que eu tive contigo desde o início. Ok? E ele chama a atenção sobre a necessidade do Pai ser glorificado através do Filho. Então, o propósito de tudo é a glória de Deus. Stephen Hawthorne é um missiólogo, teólogo muito importante. Ele diz assim: talvez o nosso problema seja o facto de nós lermos as Sagradas Escrituras a partir do nosso ponto de vista. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras a partir do nosso ponto de vista, nós temos a percepção que nós somos o centro da história. Não somos. Ele diz que se nós começarmos a ler a Bíblia Sagrada a partir do ponto de vista de Deus, então nós vamos ver que a Bíblia não é a história do homem, mas é a história de um Deus que ama o homem e deseja que esse homem o ame de forma espontânea. Então, Deus é o centro da história da Bíblia. Sim. Deus é o centro de tudo. Antes que os anjos existissem, Deus já existia. Ele existia e a sua glória existia. E ele se deleitava na sua própria glória. Sozinho, se deleitava na sua própria glória. Mas ele faz os anjos e ele aí estende a sua glória de si para os anjos. Mas depois disso ele faz o homem e alarga a sua glória para os homens. Então a glória de Deus é o centro, é o propósito de tudo. Propósito de tudo. Nós não somos o centro da vontade de Deus. Deus é o centro da sua própria vontade. Até quando Deus nos cura, quando Deus abre uma porta ou fecha uma porta, ele faz isso para a sua própria glória. Até quando Deus nos ama ou demonstra o seu amor por nós, ele faz isso primeiramente pela sua própria glória. Quando eu olho para Deus dentro desse ponto,
eu percebo que Deus, ele jurou uma vez. Ele jurou uma vez. Pelo seu próprio nome, pela sua própria glória. Mas ele queria demonstrar a seriedade do que ele estava fazendo. Foi quando o povo pecou contra ele. Moisés estava lá em cima do alto do Monte Sinai, o povo lá embaixo, queria matar todo mundo. Moisés intercedeu pelo povo e Deus jurou. Ele disse: tão certo como eu vivo, e que a terra será cheia com a minha glória, esse povo não entra na terra prometida. Há uma questão muito importante nisso, que eu gostaria que você entendesse também. Quando se faz um juramento, nós estamos num contexto, digamos, jurídico, é uma linguagem jurídica. Nós estamos no tribunal. Quando vamos fazer um juramento, nós fizemos um juramento sobre a Constituição da República. Sim. Os americanos fazem, inclusive, sobre a Bíblia, né? Por quê? A Constituição da República está acima até do Presidente da República. É o manual de praxes, de orientação. Então, ao jurarmos, nós temos que jurar por alguém superior. Então, Deus, ao fazer o juramento, está a fazer um contrato com o povo. Ao fazer o juramento, ele tem que jurar por alguém que seja superior às duas partes. Só que não existe ninguém superior a Deus. Então ele jura pelo seu próprio nome. Isso. Eu fiz essa colocação, mas eu não sei, mas é em Abacuque também, que Abacuque em oração fala do propósito de Deus. Então, se tu deres uma olhada, Pedro, deres uma olhada nisso, sim. Tu vai ver que Deus está dizendo assim: tão certo como eu vivo, e que a terra será cheia com a minha glória. Peraí. Deus está colocando o seu nome, a sua reputação, como garantia do quê? De que a terra será cheia pela sua glória. Será cheia pela sua glória. Ele está falando, é a minha reputação que está em jogo. A terra será cheia. E se tu olhar lá na oração de Abacuque, ele fala sobre a terra enchendo com a glória de Deus. Então, se a gente pode, e aqui é só um adendo a tudo que você falou de maneira muito bacana, o trabalho de Deus é encher a terra com a sua glória. Ele está expandindo, ele está trazendo. Aí você falou, que glória trata-se da reputação. O nome próprio, reputação, boa fama. Só que se tu deres uma olhada, e aí a gente vai puxar um pouco mais, a palavra glória quer dizer radar, né? No original radar, que quer dizer impacto, impressão, né? Peso. E isso não é apenas a reputação em si, mas está relacionado a tudo que está relacionado a Deus. Está relacionado à cultura, está relacionado ao modo de vida, está relacionado à própria fala. Tanto é que temos a língua estranha, a língua dos céus, e está relacionado a tudo. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, a glória que existe nos céus, eu vou trazer essa glória e eu vou impactar a terra. É a ideia de Deus. Por exemplo, você está aqui hoje, no Brasil, lá de Angola. Eu posso dizer que a Angola está aqui. Só que a Angola está aqui dentro. Está na sua mente, seu DNA. Uma representação. Uma representação. Por quê? Aí a gente vai pensar sobre reino de Deus e tu vai ver que reino não é físico. O reinado é físico. Porque o reinado diz respeito ao ambiente, né? De respeito ao espaço geográfico. Mas o reino é a mente do rei. São os valores do rei, a cultura do rei, o modo de vida do rei, os valores, a riqueza do rei, o poder do rei. Isso é o reino do rei. É a mentalidade, porque o rei cria o seu reino a partir da sua própria mente. Ele não precisa de ninguém validando seus pensamentos. Não é como uma democracia que você precisa do Congresso. O rei não precisa de Congresso. O rei pensou,
fez, não tem quem diga que não. De facto. É a mente dele. Então, é como se Deus... Aí quando Jesus Cristo está falando, né? Ele está falando, arrependei-vos e convertei porque o reino de Deus está vindo. Peraí, ou chegou. Peraí, tá falando de quê? Tá falando da mente do rei. Dos valores do rei, do princípio do rei. E aonde está esse reino? Em Cristo. É por isso que Cristo dizia, o reino está entre vós, mas um dia estará em vós. Ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus come com você, anda de barco com você, vai orar, o reino de Deus está aqui, entre vós, mas um dia, quando vocês que estão impuros forem purificados, porque o reino é santo, não pode habitar em alguma coisa que não seja santa, então vocês são profanos, vocês estão impuros, o meu sangue vai tornar vocês puros, e a mente do rei vai ser infundida em vocês, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo falou, né? Jesus Cristo não, foi o apóstolo Paulo. Porque o reino de Deus é alegria, paz, felicidade no Espírito. Então, isso é fundamental. Então, eu digo assim, né? O reino de Deus, que é a mente de Deus, está enchendo a terra a partir da igreja. Ou seja, nós somos o veículo através do qual essa glória de Deus, esse valor de Deus, essa mentalidade do reino está impactando. Aí nós vamos tocar no assunto polêmico. Aí, se você der uma olhadinha, muda o conceito de o porquê estamos na igreja. Muda o conceito de o porquê a gente aceita Jesus, de porquê Jesus nos chama. Porque até então, e é perigoso de falar isso aqui, oh Deus, me lava no teu sangue, até então, a ideia é, Jesus me salvou do mundo para me levar aos céus, para que eu, no arrebatamento, ou quando eu morrer, vá morar com ele. Sim, mas não é esse o propósito. Pois é, essa é a ideia, Pedro. Só que isso aí é difícil de pregar. O texto bíblico, bem claro, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. O que ele fez? Eu os formei. Sim, eu os fiz. No versículo 3, vamos lá ver. 43. Versículo 2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 4. Quando foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajudarei desde o ocidente. 7. Já lemos o 7. O versículo 9. Todas as nações se congregarão e os povos se reunirão. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouçam e para que se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e que creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum outro se formou e depois de mim não haverá um outro Deus. E então o que Deus chama aqui a atenção? Deus chama a atenção que mesmo o facto dele ter criado, de ter formado, de ter chamado o seu próprio povo, ele fez isso para a sua glória. A glória é o centro. Toda a nossa discussão aqui, o centro é a glória de Deus. Glória de Deus. O louvor, a adoração a Deus. Então, ele não estava, vamos nos céus, sim, mas qual é o sentido? Pois é, a ideia, se der uma olhada, o centro é a glória. Mas para que finalidade da glória? Para expandir essa glória. Para encher a terra com essa glória. Ou seja, para tornar Deus louvado. Porque quando a gente pensa em glória, a gente pode pensar também, de uma maneira, acho que até chula, em conceito de cultura. Porque, querendo ou não, o que é uma glória de um país? O que é a glória de um país?
A glória do país é a cultura do país. É o modo de vida do país. Essa é a glória do país. Por exemplo, a Angola foi colonizada por qual colonizador? Portugueses? Sim. Pelos portugueses. Qual é a glória de Portugal? A arquitetura. A glória de Portugal, o idioma, o modo de vida deles. À medida que Angola foi sendo colonizada pelos portugueses, assim como o Brasil, a glória de Portugal foi invadindo Angola, crescendo em Angola, expandindo em Angola, a partir dos cidadãos portugueses que lá moravam. Então, essa é a ideia do reino, da expansão do reino de Deus. É pessoas transformadas pela cultura do céu, pelos valores dos céus, difundindo essa cultura dos céus na terra. É a glória de Deus enchendo. Ou seja, quando falamos, Pedro, em glória, às vezes a gente se engana. Que glória é eu gritar glória no culto, que glória é eu esbravejar glória e Senhor, tá glorificado, tá exaltado e tal, tu é lindo, tu é bonito, como se ele tivesse problema de autoestima e precisasse de alguém bajulando ele. Não é isso. Entendeu? Sim. Eu entendo, Pedro, e você pode me dissuadir, eu entendo que essa glória de Deus é os valores. É o modo de vida dos céus invadindo o ambiente aonde quer que a igreja ela possa estar, né? É isso na minha forma de ver, essa é a glória. Esse é o propósito de Deus. Por exemplo, eu era moleque, tinha 6 anos. E alguém me falou, você tá com o horário apertado aí? Não. Tava a ver apenas uma questão. Pode falar. E alguém me falou que foi num pastor lá, tinha 6 anos, que crianças até 7 anos iam pro céu no automático, porque eram inocentes. Não podiam responder pelos seus pecados. Só que depois de 7 anos eles já iam responder. Aí eu, pensei, né? Quer dizer que depois de 7 anos eu vou ter que responder pelos meus pecados. E como na igreja onde eu cresci, penso que na maioria esmagadora da nossa geração cresceu numa igreja onde se prega mais pecado do que Jesus, né? Fala mais de pecado, e não fala do amor de Cristo, da bondade, do evangelho, do sangue de Jesus. Então, eu estava traumatizado com esse negócio de pecado, eu vou ficar fora do céu. Aí eu desesperei. Quando ele falou que se a partir dos 7 anos tinha que responder pelos pecados, aí eu fiquei em estado de choque. Eu digo, Senhor, comecei a orar. Senhor, me leva antes dos 7. Me mata antes dos 7. Faz alguma coisa comigo antes dos 7, porque eu não quero ficar fora do céu. Fiquei preocupado. E quando eu completei 7 anos, eu fiquei em pânico. E agora, Senhor? Agora tá ruim pra mim. Como é que eu vou pro céu agora, né? E o que aconteceu? Tô com 37. E eu entendi que o objetivo de Deus, quando ele te salva, não é necessariamente te salvei para te levar, porque fosse assim, seria muito bom. Aceitou Jesus, game over, céu. Na verdade, ele te sara, te salva, cura tuas enfermidades, para que através de você o reino possa ser manifestado. Essa é a ideia. E depois que eu entendi isso, aí teve um alívio no meu coração. Mas até uns anos atrás, depois de adulto até, eu não entendia esse negócio, eu ficava em pânico, e agora? Mas essa visão, não sei se você concorda comigo, certo, é uma visão que está em falta dentro de muitas igrejas. É uma visão que não é percebida dentro de muitos meios. E é por isso que muitas pessoas suportam uma vida de desgraça, digamos assim. Porque sabem que, morrendo em Cristo, vão estar no céu.
Mas em meio a essa vida de desgraça que a pessoa vive, ou seja, de problemas sem soluções, enfermidade, etc., elas não conseguem, de fato, ou Deus ele não tem como usar essa pessoa de maneira efetiva para expandir o seu reino, para levar o seu reino, porque eu entendo que eu, ao aceitar Cristo, não sou a minha própria finalidade. Eu não fui salvo por causa de mim e acabou. Eu fui salvo para ser uma testemunha, para poder levar essa cultura, para poder levar o reino de Deus às outras vidas. Eu entendo dessa forma, mas a partir do momento que eu suporto uma situação e não aplico princípios bíblicos para mudar aquela situação, é como se eu manietasse o próprio Deus com relação à minha própria vida. E quase nada acontece. E falando desse ponto, eu vi que você abriu a Bíblia, tem um adendo a fazer. Eu queria pensar um pouquinho contigo sobre, porque você é psicólogo e terapeuta e tem uma visão relacionada ao desenvolvimento pessoal. Eu queria entender como é que você pensa assim, dessa questão de desenvolvimento pessoal, de identidade, propósito. Mas primeiro traz aí o adendo aí que eu vi que você abriu aí. Não, eu só queria dizer que eu entendo que a glória de Deus, o louvor a Deus está no centro de tudo. Está no centro. Está no centro de tudo. O reino só existe devido à sua glória. E o salmista, Salmos 96, ele vai dizer assim, versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui em Salmos, nós podemos entender a glória de Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele merece. Sim. Por isso é que eu disse que antes que tudo existisse, antes de existir os céus, antes de existirem os anjos, antes que o universo existisse, houve um tempo na eternidade que Deus estava sozinho. E Ele já se deleitava na sua glória. E John Piper diz que não existe ninguém que ame mais a glória de Deus do que Ele mesmo. E ele vai dizer, Deus é mais glorificado em nós na medida que nós nos satisfazemos nele. Quanto mais nos satisfazemos em Deus, mais Ele é glorificado em nós. Então eu entendo que antes do próprio reino, antes dos próprios céus, antes dos próprios anjos, porque a glória é tudo aquilo que Ele é, que Ele faz e que Ele merece. A glória está toda ligada ao que Deus é, ao seu próprio nome. Né? Então, e quando nós falamos sobre a questão de identidade, propósito, são questões que nos levam, de certa forma, a entendermos, a respondermos às questões existenciais do homem. Nós não temos como desenvolvermos de forma pessoal. Nós não temos como atingirmos ou maximizarmos o nosso potencial, conforme diz, por exemplo, Miles Monroe, se nós não entendermos a nossa identidade, quem somos e o nosso propósito, para o que somos, para que estamos aqui, por que existimos. Dr. Miles, ele fala de 5 perguntas, né? Exatamente.
E eu aqui, eu talvez resumiria em 3. De onde vim, por que estou aqui e para onde vou. Então, quando nós conseguimos dar resposta a essas questões do existencialismo humano, nós conseguimos saber quem somos e o que é que nós estamos a fazer aqui. Ali encontramos sentido no viver. Porque existem pessoas que vivem, mas não encontraram ainda sentido da sua vida. Mas e por que você tirou aí a pergunta, o que eu posso fazer? Porque eu acho que também é muito importante. É importante, mas eu acho que essas 3 questões, as outras 2 questões, podem ser colocadas nessas questões. Porque quando eu digo de onde eu vim, é a minha origem. Eu venho de Deus. E o texto está dizendo que Deus nos formou. Por que eu estou aqui? É o propósito. Se nós entendermos o propósito, se nós entendemos a nossa identidade, de onde viemos, e o propósito, por que nós estamos aqui? E a resposta é clara. O ser humano existe para adorar a Deus e se satisfazer nele. Aqui voltamos novamente para a questão da glória a Deus. Okay? Então, nós existimos com esse fim. Só que, não obstante nós existirmos para adorarmos, glorificarmos a Deus e nos sentirmos satisfeitos nele, o autor aos Hebreus diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Jesus e ela deságua, termina em Jesus. E quando nós entendermos isso, nós vamos entender também que Deus nos deu talentos, nos deu habilidades. E as nossas habilidades são diferentes. Sim. E cada um vai usar a sua habilidade para cumprir com esse propósito maior. Ele cumpre com um propósito pessoal e ao mesmo tempo estará cumprindo com um propósito maior, que é o propósito de adorar a Deus. Sim. Eu ia te perguntar assim, existimos para a glória de Deus, para nos satisfazermos nele. Sim. Como isso seria na prática? Porque tudo então se torna muito, até esse ponto, para alguém que eu estou fazendo uma pergunta, sim, para mim retórica, talvez eu ache que saiba, enfim, mas como isso se como isso se resumiria na prática? Como eu glorifico a Deus e como eu me satisfaço nele na prática? Tudo que existe para a glória de Deus. Então, como seria isso, pastor Pedro? Assim, não. Eu acho que tudo parte no entendimento que nós vamos ter sobre nós, sobre quem nós somos, de onde nós viemos. Okay? Se nós entendermos que nós somos criaturas, imagens e semelhança de Deus, então nós vamos compreender que fora de Deus nós não nos realizamos. Somos pessoas realizáveis dentro dessa esfera divina. É em Deus que nós nos satisfazemos, nos realizamos, porque encontramos o sentido da vida. Nós entendemos que estamos aqui com um propósito. Fomos criados por alguém superior, o dono do universo, o Pai das luzes. A Bíblia diz que ele fez todas as coisas com a sua palavra, mas no momento de fazer o homem, ele, com as suas próprias mãos, fez o homem e fê-lo à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus colocou em nós qualidades, características dele. Ou seja, existem impressões divinas, eternas, que se encontram em nós. Ou seja, isso está relacionado ao potencial. Exatamente. Ao potencial, e nós não podemos entender o nosso potencial se não entendermos a nossa origem. Sim. Nós existíamos antes em Deus. Okay? Por isso é que
quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos a alegria do Espírito. Somos recriados. Exatamente. Então, quem não creu, não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem como se satisfazer nele. Ok? Então, ele não tem como se satisfazer nele, porque ele está fora de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, entregamos as nossas vidas a Deus, nós entendemos que sem Deus nós não podemos. E o apóstolo Paulo diz que o tal amor que nós sentimos é um amor que nos constrange. Sim. Que é tão profundo que nos leva espontaneamente a adorar a Deus. Eu entendo essa parte de como glorificarmos a Deus, como Deus se satisfazer em nós. Tem um versículo muito bacana que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu pensando sobre esse versículo, peraí, como é que eu me agrado do Senhor para Ele satisfazer? Até então eu achava que eu teria que me agradar, ou Ele teria que se agradar de mim. Mas esse versículo diz: agrada você dele e Ele satisfaz. É como se você tivesse dito, é como se o versículo dissesse assim: aprova o Senhor no que Ele está fazendo, porque Ele sabe o que está fazendo, e não murmure, não o desaprove, não faça como se Ele não tivesse sabendo o que está fazendo. É o caso esqueci o profeta agora, Jeremias. Foi Jeremias que ele pede para enviar outro no lugar dele. Não, Moisés, lá na sarça, Moisés começou a dar desculpa: eu não sei falar, eu sou assim, e nunca soube nem de quando era criança e nem agora, não sou fluente, envia outro. E Deus se ira. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo, está no controle de tudo. Então, eu entendo que essa parte de você glorificar a Deus é você se tornar. Se tornar aí o propósito. Se tornar quem você já é. Se tornar os sonhos de Deus para você. Se tornar quem Ele objetivou na eternidade que você se tornasse. Aí você o glorifica. Por exemplo, como é que um pássaro glorifica Deus? Um bem-te-vi, sendo bem-te-vi, sendo quem ele nasceu. Ou seja, a partir do ser, você passa a glorificá-lo. Por exemplo, como é que eu tenho um celular aqui, Reb da Samsung? Como é que esse celular glorifica a Samsung? Fazendo o que ele foi programado para fazer. Então ele glorifica. Então, glorificar a Deus, eu entendo que não é você entrar no culto e esbravejar. Não. É você ser, você se tornar. Obviamente que esse se tornar, aí como o apóstolo Paulo fala, você só conquistará isso na eternidade. Você vai de glória em glória, você vai no processo de transformação, porque a queda, ela foi tão substancial, tão destruidora para características naturais, porque naturais do existencialismo do ser humano, que veio Jesus, e esse processo de se tornar está em constante desenvolvimento, que é a santificação, né? Então, eu penso que glorificar a Deus, encontrar satisfação em Deus, é você se tornar a cada dia o que Ele sonhou. Aí é um grande ponto. E aí, mas aí, o que Ele sonhou para mim? Aí, moço, primeira coisa, te aproxima de Jesus. Primeira coisa, se religa a Ele. E o processo de transformação acontecerá à medida que você abrir o seu coração, a sua mente para a palavra. A partir do momento que você se relacionar com Cristo, esse processo de transformação
vai acontecendo, e o apóstolo Paulo disse, não julgo ter alcançado ainda a perfeição, né? Ou seja, ele está dizendo que... É um processo até ele voltar. E quando você se reconecta a Deus, ou quando você volta para a sua essência, né, para Deus, você começa a ter noção, entendimento de quem realmente você é. Sim. Em Deus, por que Ele te fez, por que Ele te criou. E começa a identificar os talentos, as habilidades que Ele colocou em você. E você começa a usar aquilo bem. Usa aquilo para que o nome dele seja glorificado. Usa aquilo para servir as pessoas. Esse é o ponto. E quando você serve as pessoas, o nome dele também é glorificado. Então, com a sua profissão, com os seus talentos, se é um professor, seja excelente. Se é um médico, seja excelente naquilo que você faz. Se é um artista, revele a glória de Deus. Revele o poder de Deus na sua arte. E quando as pessoas virem a sua arte, uau! Vão bradar. E podem até dizer que grande artista você é, mas você vai entender. E isso você glorifica, você vai entender que a glória não é sua. A glória é daquele que colocou toda essa capacidade, essa estrutura em você. Isso é de um valor, porque isso te tira daquele lugar de querer me tornar o que outra pessoa é. E te coloca numa busca por se tornar quem você já é. Eu sempre falo na igreja que a nossa busca não é nos tornarmos alguém estranho, mas nos tornarmos quem nós já somos. É uma busca. Ou seja, e isso vai... E eu estava lembrando do Salmo 23, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que é, na realidade, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, eu, da forma como eu nasci, com o meu tipo de cabelo, com a minha cor dos meus olhos, a minha cor de pele, não importa se a sociedade diz é deficiente, não importa se a sociedade diz é um cidadão de segunda classe porque nasceu com essas características, não importa. Se eu olhar para Cristo e entendendo que Ele é o meu Pai, que Ele é minha fonte, que eu vim dele e Ele não erra, logo eu, para o meu propósito, independente do que pense a sociedade, sou perfeito. Eu não preciso ser o que o outro é. Isso. Existe em mim uma singularidade. Eu preciso trabalhar nisso. Desenvolver essa singularidade. A coisa que eu sou, o outro não é. E Deus fez essa multiforme. Okay? Fez essa variedade. Porque eu sou, e um dos exemplos que nós vemos isso é os exemplos dos talentos ou dos dons. Né? A um Deus deu esse dom, a outro Deus deu aquele dom, mas o objetivo é a edificação mútua. Sim. Então, há algo de Deus que eu tenho que você não tem. E há algo de Deus que você tem que eu não tenho. Então, eu sou completo através de você. Eu quero voltar... frase que você disse no princípio. Sim. E nós, em África, temos um ditado que diz: eu sou porque nós somos. Eu vou voltar nesse ponto contigo, mas eu queria só colocar um adendo aqui de uma afirmação que eu fiz, que pode ser mal interpretada. Por exemplo, eu disse, logo nesse ponto de vista, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Peraí, como assim? Porque o que é mais difundido a partir dos púlpitos é a sua imperfeição. Peraí, não é que eu esteja perfeito, é que eu, intrinsecamente, na minha essência, não tenho nada faltando. Não há nada fora do lugar. Eu sou perfeito. Ah, mas e o meu... Uma coisa é eu ser perfeito, outra coisa é eu estar funcionando com perfeição. Porque funcionar com perfeição não está relacionado a um item perfeito, está relacionado ao ambiente que aquele item está. Meu celular é perfeito, mas se eu conectar, ou se eu pegar esse celular e mergulhar ele na água por acima do tempo que ele suporta, ele vai começar a funcionar mal.
Peraí, mas ele não é perfeito? É, mas o ambiente que eu estou funcionando esse celular não é um ambiente adequado, então ele vai funcionar mal. O problema está nele? Não, o problema está no ambiente que esse celular está. Então, quando eu disse, sou perfeito, eu quero dizer que, em essência, de maneira intrínseca, já está em mim. Deus não errou. Porém, para que eu funcione de maneira perfeita, eu vou ter que me reconectar com a minha fonte, eu vou ter que estar no ambiente certo, que é o Éden, ou seja, a presença de Deus. Neste ambiente da presença de Deus, a cada dia, essa perfeição intrínseca que está em mim vai sendo manifestada. Manifestada é a tua luz começa a brilhar, 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 até se tornar dia perfeito. E isso é um processo que levaria, sei lá, 1000 anos ou até mais do que isso aqui, né? É por isso que o nosso tempo não é todo esse nessa terra. Isso vai ter que se encerrar na glória com Cristo. Então, eu quero colocar isso aqui porque quando eu digo eu sou perfeito, alguém pode dizer, não, você não é perfeito. Eu posso não ser perfeito a partir do olhar da sociedade. Mas Deus, ele não me chama de profano. Quando Deus me chama, ele diz ao santo, aos santos. Viu Deus que tudo era? Aos santos. Então, quando o apóstolo Paulo, quando enviava suas cartas aos santos da igreja e tal, ou seja, ele olhava com o olhar de Cristo. Então, se eu começar a me olhar com o olhar de Cristo e entender que o problema não está em mim no que diz respeito à minha essência, mas está no que diz respeito ao lugar e ao ambiente que eu estou, aquilo que eu valorizo, eu vou só mudar esse ambiente. E vou melhorando, melhorando, melhorando a cada dia. Ou seja, não é uma coisa que vem e vai ser infundida em mim. É uma coisa que está em mim que vai sair. É por isso que o Espírito Santo está em nós, trabalhando em nós, para que possa... Ou seja, não existe ninguém que vai receber... Aí eu não estou falando de dons espirituais, mas dom para serviços, que vai receber um dom. Mas esses dons são espirituais. São, Uma das questões que as pessoas fazem é essa, né? Pensam que os dons espirituais são aqueles que envolvem o misticismo, envolvem... 1 Coríntios. Não. Os dons são dados pelo Espírito, por isso é que são chamados espirituais. Por isso é que nós precisamos entender que nem todo mundo vai servir no púlpito. Ok? Alguém vai servir sendo um excelente professor, sendo um excelente enfermeiro, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente político. Então nós precisamos tirar essa ideia de que o serviço espiritual, o serviço no reino de Deus é apenas no púlpito. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus teve discípulos que andaram com ele, mas houve outros discípulos que não andavam com ele. E Pedro, eu cortei aqui porque eu preciso pôr isso, rapaz. A gente conversou mais cedo sobre uma ideia e é debaixo dessa visão que a Êxodo, desenvolvimento pessoal, está nascendo. Porque eu entendo que não existe desenvolvimento pessoal legítimo sem essa compreensão. Sem essa compreensão de quem nós somos a partir da ótica de Deus. Não existe. Pode existir o que pode ser chamado de autoajuda. Autoajuda, que são, inclusive Augusto Cury, ele faz uma definição de autoajuda, de palavra de autoajuda, muito bacana. Ele diz assim, a palavra de autoajuda é como a neblina da manhã, que assim que o sol chega, ela é dissipada. Ou seja, assim que você ouve uma palavra de autoajuda muito bonita, legal, mas assim que a dificuldade real chega, aí você já não consegue usar aquilo de maneira prática. Diferente de você entender o desenvolvimento pessoal a partir de uma ótica da palavra, de quem você é. Isso que você estava colocando, e eu quero complementar agora, quando a Bíblia diz ide por todo o mundo, não é ide por toda a terra, é ide por todo o sistema que governa o mundo, a terra. É o sistema. Vós sois a luz do mundo, não é a luz da terra é o sol.
A luz do mundo, ou seja, a luz do sistema. Então Deus distribui dons de acordo com os sistemas que existem. Então ele te capacita, te dá sonho e diz vai. Por exemplo, ontem eu conversando com um amigo, e o sonho dele, paixão dele, é montar um restaurante. Ele é chefe de cozinha e tem a paixão, é o sonho de vida dele. Crente. Sabe qual é o meu pavor nessa vida? Trabalhar em restaurante. Eu trabalhei por 11 anos, tenho um pavor, tenho uma agonia. Eu vou no restaurante para comer, mas para servir no restaurante dá uma agonia. Peraí, porque ele é apaixonado, ele se vê no futuro dentro de um restaurante, com o seu restaurante. E porque para mim isso dá agonia? Está relacionado a propósito. Imagina o prato que essa pessoa vai fazer. O amor, as pessoas que ele vai servir. A maneira como ele vai fazer esse prato. Está relacionado a propósito. Vai receber esse prato. Como que essa pessoa vai se sentir ao degustar desse prato? Agora, olha esse ponto. O meu chamado, o meu prazer é poder ensinar. É poder ministrar, é poder falar dentro do que nós estamos falando agora. Desenvolvimento pessoal. É o meu prazer. Aí, eu chego com um cara desse, ovelha da igreja que eu pastoreio, e digo, olha, você tem que servir a Deus. Você tem que estar no púlpito. Você tem que ser um pastor, você tem que ser um ministro. Não, estuda a Bíblia, lê. Não, ora, pede a Deus, vai diante de Deus. Aí esse cara, por causa do potencial, ele pode se tornar. Diferente dos animais que nasceu numa espécie e não tem como mudar, nós temos a capacidade de nos tornarmos aquilo que nós mirarmos por causa do potencial que nós herdamos de quem nos criou. É por isso que o homem pode morar debaixo da água. Só tem um submarino. E ali, o que acontece? A igreja acaba por perder bons profissionais. Isso, aí... Acaba por perder bons artistas que, dentro do seu ambiente de trabalho, eles formariam uma rede de artistas com a visão do reino, uma rede de profissionais com a visão do reino, e nós pegamos e limitamos, colocamos essa pessoa simplesmente no púlpito. No púlpito. E aí, você já falou, era o que eu ia falar. Ou seja, nós limitamos o reino de Deus a partir de uma visão limitada que nós podemos ter. Como é que eu vou trabalhar um cara desse para ficar no púlpito? Não, eu vou dizer, abra esse restaurante. Eu falei com ele, olha, eu mostrei algumas formas que ele pode fazer, porque no momento ele está bem no zero mesmo, mas eu mostrei algumas formas bíblicas que ele pode fazer para poder mirar isso. Eu agucei o sonho no coração dele. Vai lá, não, é isso. Sabe como é que você faz? Sabe o que Deus fez com Abraão? Deus mostrou as estrelas para Abraão. Abraão não tinha filho, mas Deus já fez ele ver o quanto de filho ele poderia ter. Então, tira uma foto de um restaurante do seu sonho, coloca na porta do teu quarto e fica vendo aquilo todo dia. Isso está relacionado com a visualização que Deus trabalha o tempo todo. Jacó queria bezerros malhados. Era malhados, né? Era brancos. Era malhados. E ele pegou a vara de amendoeira, descascou lá e ficou olhando para aquilo. Ou seja, claro que algumas pessoas, não, visualização. Está por toda a Bíblia. Está por toda a Bíblia. Então, aí eu mostrei para ele essas coisas. Mas, Pedro, isso é precioso, rapaz. De fato, é importante. Eu acho que, como pastores, como os ministros, nós temos essa função de trabalharmos com a igreja, trabalharmos com as pessoas, no sentido delas se descobrirem, entenderem quem de facto são, o que Deus as chamou para ser, e incentivar essas pessoas a correrem atrás daquilo que Deus colocou em seus corações, motivar essas pessoas, se possível, dar orientações, conforme fez, dar passos, dizer que, olha, nós estamos consigo, Deus vai abençoar. Nós estamos aqui orando, vá lá, seja esse bom cineasta, seja esse bom ator, seja esse bom artista, vá lá, seja esse bom administrador, esse businessman, seja isso para a honra e para a glória de Deus. Aí o que acontece, Pedro, muitos jovens, porque não tem esse ensinamento, quando eles alcançam a idade de faculdades,
porque não veio uma relação do curso que eles escolheram com a sua missão, com o propósito de Deus para as vidas deles, eles saem da igreja. Eles se afastam. E é um número muito grande. Muito grande. Porque não vê estudantes que abandonam a fé, cristãos que abandonam a fé depois de porque não vê essa relação. Olha, eu quando comecei a trabalhar, com 17, 16 anos, que eu arrumei emprego, eu me afastei da igreja, porque eu não via a relação do ambiente que eu estava com a igreja. Ou seja, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Aí, porque eu não fui instruído. Mas ainda bem que Deus ele tem levantado pessoas como você, com essa visão, com essa percepção de reino de Deus. E eu quero te pedir que olhe nessa câmera aqui, dê uma palavra aí para os nossos ouvintes, que nós já estamos caminhando para o final. Maravilha. Dizer que foi um prazer grande estar aqui com vocês, poder ter esse papo legal e dizer que não existe nada mais frustrante do que viver uma vida sem propósito. É uma tragédia, uma tragédia. A ideia não é o quanto vivemos, mas é como vivemos e o quanto nos doamos. A ideia é o impacto que nós vamos causar na vida das pessoas. A ideia é a saudade que a gente um dia vai deixar quando não estivermos mais aqui entre as pessoas. A ideia é deixar um pedaço de nós no coração de cada pessoa que nos conhece. E não nos esquecermos que tudo que nós somos, tudo que nós fizemos, deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. A glória de Deus está acima de tudo. Que Deus possa abençoar você no nome santo e poderoso de Jesus. Pedro, obrigado. Obrigado mesmo. Tivemos um momento muito agradável. Teve um ponto aqui que, se nós tivéssemos tempo, iríamos comentar, que é a interdependência que Deus coloca dentro nas pessoas, não entregando tudo para alguém, mas entregando partes para alguém, né? E eu sempre falo lá na nossa igreja que aquilo que eu não sei, o meu irmão sabe. E aquilo que ele sabe é aquilo que eu sei, provavelmente ele não sabe. Então eu completo ele e ele me completa. E a gente junto consegue fazer um trabalho com maior excelência para o reino de Deus. Se caso eu tivesse sozinho, jamais poderia fazer e ele sozinho também não faria. Então ele depende de mim, eu dependo dele. Assim eu dependo do dom que Deus deu para ele depende do dom que Deus me deu. E assim, com essa correlação, a gente consegue. Somos mordomos. Somos mordomos. A ideia é que eu ao receber um talento, um dom de Deus, não recebi por mim. Deus, quando deu a mim, deu por causa do outro. Isso é o meu hino. Essa é a minha frase de cabeceira. Eu ministrei esses dias uma série, foi 4 ministrações sobre o tema da ministração, é o propósito e o poder do servir. Eu falo sobre dons, sobre propósito, falo sobre as 3 classes de dons que Deus dá. Existem vários dons, mas esses vários dons, eles cabem em 3 classes apenas. Por que 3 classes? Porque nós nos dividimos, nós somos fragmentados, se assim pudermos falar, em 3: corpo, alma e espírito. Então, ou o meu dom, ele está relacionado ao serviço ao corpo, ao que é físico, ou aos assuntos da alma, ou aos assuntos espirituais. Não tem outro jeito. Ou Deus me chamou para ser alguém como esse meu amigo que é um chefe de cozinha, o dom dele é para servir no ambiente físico, trazer prazer às pessoas. Ou é no ambiente espiritual e é aonde Deus ele nos colocou, no ambiente espiritual. Ou muitos outros que, por mais que não tenham uma percepção espiritual, mas são exímios psicólogos, exímios terapeutas, que Deus colocou naquele ambiente da alma para trabalhar. Ou seja,
É isso. Mas, Pedro, obrigado de novo. Deus abençoe. Obrigado. Demais. Estamos encerrando porque você tem compromisso. Eu quero falar aqui com os nossos seguidores, pessoas que já nos acompanham. Estamos crescendo. A cada dia eu vou lá no canal aqui do YouTube, vejo mais inscritos, vejo comentários. E você que viu até agora esse vídeo, não esquece de comentar, não esquece de te inscrever, acionar o sininho se você ainda não acionou esse sininho aí para receber outras notificações, ou sempre notificações. E fique certo de que o Pedro vai voltar aqui. Nós vamos continuar falando de desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia, de missiologia, porque quando falamos sobre desenvolvimento pessoal, o foco principal é o servir, o propósito, não tem como ser diferente. E esse bate-papo foi muito bom, e você que acompanha a gente, muito bom. Deus te abençoe muito. Eu vou pedir para o Pedro fazer uma oração para nós estarmos encerrando. Amém. Pai, te agradecemos, te louvamos, tu és maravilhoso. Obrigado por esse momento prazeroso que o Senhor nos proporcionou. Oramos por todos os nossos seguidores, todas aquelas pessoas que entrarão em contato com este vídeo ou extratos deste vídeo. No nome de Jesus, abençoe este ambiente, abençoe esta plataforma e que possa crescer para a honra e para a glória do seu santo nome. Nós oramos. Amém.